Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre papagaios estocásticos e construindo uma aplicação Ruby on Rails beta, né? Release Candidate 8, usando ferramentas de IA. É um tópico muito interessante, porque nos últimos 2 anos o tema da IA tem tomado conta, pelo menos da pauta de tecnologia, de programação, né? Tem influenciado muito nos empregos. Uma vez eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que 85% dos programadores estavam usando alguma espécie de ferramenta de IA para o trabalho deles. E a gente sabe que quando a gente fala de IA, a gente está falando mais sobre o chat GPT, né, que usa a tecnologia dos transformers, que basicamente, a grosso modo, é você adivinhar o próximo token. Então você dá um contexto, você dá uma pergunta, uma resposta, e ele vai dizer qual que é o próximo token. Então ele usa probabilidade para pegar dado aquelas frases, são as próximas palavras, e assim por diante, como se fosse uma cadeia de Markov, mas uma coisa muito mais evoluída, né? E aí tem muitas questões sobre se isso é inteligência ou não, né? Se é a AGI, né, a inteligência artificial geral, assim, se tem consciência ou não. E tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Por exemplo, quando você está lá no chat GPT, você vai fazer um prompt e ele quer te dar a resposta o mais rápido possível. E por isso que ele erra, né? E agora saiu a versão O1 Preview, há mais ou menos um mês, eu acho, até um pouco mais, e ela gasta mais tempo, entre aspas, pensando, processando 30 segundos, e dá uma resposta com mais qualidade. O que é meio óbvio, porque as pessoas às vezes falam assim, a IA ainda não é inteligente, mas assim, se você parar a pensar no processo humano, a gente pensa, a gente repensa, a gente se corrige, e a gente quer que a IA dê a resposta diretamente, mas ela precisa ter esse processo de ela parar e se corrigir. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre engenharia de prompt, né? Eu não vou falar sobre tanto agentes e nem tanto sobre como você mexer lá embaixo na tecnologia da IA, mas como se você mudar a forma como você conversa com ela, você vai ver resultados diferentes, né? Então, basicamente, eu queria dizer assim, eu acho que falar sobre papagaios estocásticos é uma falácia, né? Porque não é assim que funciona, de você querer que dê uma resposta direto. E também, assim, a IA não precisa ser tão inteligente quanto o humano para causar impacto, porque ela precisa, a questão é o valor econômico. Então, no momento que uma IA ela consegue trazer um valor econômico para você, ela já é capaz de tirar empregos. E algumas previsões, talvez mais conservadoras, falam até 300 milhões de empregos tirados nos próximos 5 anos, né? Então a gente mexe com informação, automação informática, né, que é informação automática. A gente sabe que isso vai ter um efeito muito grande. E se você quiser entrar um lado um pouco filosófico, né, será que nós não somos, em partes, um papagaio estocástico? Porque você nasce, você vive num ambiente, você vai receber um conjunto de palavras, o seu vocabulário, você vai ter um conjunto limitado de experiências e você vai reagir ao ambiente de forma limitada. Você tem um vocabulário limitado, né? Então, basicamente, assim, é muito fácil criticar a IA, mas tem que lembrar que ela é treinada com um conjunto de dados muito poluído. Ela não para pensar o que é o certo e o errado. Eles programam ela para ela ser ponderada, assim. Então, se você fala uma questão, ela vai falar o lado A e o lado B. Tipo, Deus existe? Ela fala assim, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Ela não vai querer se envolver em pesar os argumentos, quais têm mais peso. Às vezes, você obrigar ela no prompt e falar assim, ó, você tem que dar só uma resposta. Às vezes, ela solta uma resposta bem interessante. Esses dias teve um vídeo, perguntaram qual que é a religião correta. Eu falei, ó, é o Islã. O Islã é a mais correta. Se eu tiver que escolher uma, né? Que saiu aquele modo de voz avançado do chat GPT e o vídeo viralizou no TikTok. Então, isso daí a gente chama de engenharia de prompt. Quando você cria um contexto, você molda como a IA tem que responder, fala assim, só responde nesse formato e tal. E não muda a questão que ela não é uma inteligência que tem autonomia, assim. Mas se você parar para pensar, a questão que nem eu falei assim, é diferente, porque ela foi treinada com a inteligência humana. Então é como se ela fosse uma manifestação do inconsciente coletivo, né? Eu não quero fazer esse vídeo tão filosófico, eu quero mostrar o código que foi gerado. Mas assim, como ela é treinada com a inteligência humana, então assim,
ela vai ter um efeito muito grande. Ela não é simplesmente papagaio repetindo as coisas sem saber o que está acontecendo, né? Ela tem consciência do contexto e eu vou mostrar para vocês o quanto ela tem atualmente. E também, se a gente entrar numa questão filosófica sobre destino e livre-arbítrio, dizendo assim, será que nós somos ou não papagaios estocásticos? Você pode dizer sim e não. Aqui, o seu corpo, você aqui nessa terceira dimensão, quarta dimensão com o tempo, você acaba sendo, na maior parte do tempo, um papagaio estocástico, só repetindo e reagindo ao ambiente. Mas existe uma sutileza do livre-arbítrio, que é como se nós fôssemos a consciência, o observador. Então, assim, a tua consciência, ela não está aqui. Por isso que nós somos mais que um papagaio estocástico, porque nós não estamos aqui, né? Isso é a física quântica, não localidade. Mas aqui, quando você está nesse reino da terceira dimensão, você é um papagaio estocástico porque você tem o limite de vocabulário, o limite de contexto e a memória, o teu cérebro falha, às vezes você não está bem alimentado, você não vai se lembrar bem, você esquece as palavras, você se confunde. Então, assim, por que que eles querem exigir a perfeição da IA, sendo que o humano, ele erra muito mais? E, basicamente, é aquela questão do Ouroboros, né? Daquela cobra que comendo o próprio rabo. Se você pegar a IA, treiná-la com um conjunto bons de dados, e você pega a saída da IA, mais o feedback humano, e realimenta a IA, e se você deixar criar uma memória persistente, ela vai evoluir. Porque, que nem eu falei assim, atualmente ela assim, você dá um prompt, 10 segundos ela te responde. No máximo 30 segundos, os mais avançados. Mas se você fizer uma IA, que você dá um corpo para ela, põe ali um corpo para ela andar, ter 5G, ela tem câmera, ela tem infravermelho, ela é multimodal, ela consegue ver. Outro dia eu escrevi isso aqui no papel, Brasil, né? Coloquei pro chat GPT, eles falaram, tá escrito Brasil. Mostrei um documento escaneado, isso é tecnologia antiga. Mas que nem veja, assim, a IA não é só a tecnologia dos Transformers, né? A questão dos Transformers, esse vídeo aqui é muito bom. Eu não estou mostrando na tela, né? Esse vídeo aqui é muito bom desse canal do Tree Blue One Brown. Ele explica bem, assim, que é muito sobre álgebra linear, né? Então a questão é que são matrizes de dimensões gigantescas. Matrizes com 8.000 dimensões, 16.000 dimensões, e ela consegue encontrar o contexto. Então ela sabe assim que rei e rainha são palavras parecidas, porque ela vai estar alinhada nos vetores de N dimensões. Para nós é difícil imaginar acima de 4, 5, 10. E elas vão estar posicionadas de uma forma, se fizer uns cálculos lá de seno, cosseno, elas vão estar parecidas. Então, assim, você tem um contexto, que é o que o ser humano também tem, né? Ninguém caiu nesse vídeo de forma aleatória. Ou a pessoa me conhece, ou quer saber sobre IA, ou quer saber sobre programação. Tudo tem um contexto. E essa tecnologia do contexto, ela é muito poderosa, né? E que nem falei assim, se você dá um corpo para IA, você dá uma memória, uma capacidade dela salvar, que é o RAG, né? Retrieval Augmented Generative, né? E deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês, né? Geração aumentada via recuperação, que é uma capacidade de você dar uma memória para IA a mais, porque do jeito atual ela se treina com o conjunto de dados, ela só tem aquilo, né? Aí tem a janela de contexto, pode ser de 32 mil, 128 mil, 1 milhão, mas aí por isso que ela acaba se perdendo. Então, assim, para não divagar muito, vamos mostrar o exemplo de por que, mesmo sendo um papagaio estocástico, ela não deve ser desprezada, que ela traz valor econômico e ela vai impactar a vida de milhões de pessoas e até de programadores. Há 2 anos atrás, eu não acreditaria que uma IA tiraria o emprego dos programadores primeiro. Eu acharia que ia tirar dos médico, advogado, caixa de mercado, vendedor e depois programador lá no final só. Só quando ela tivesse já consciência, assim. E a gente viu que não é assim. Então a gente vê que as tecnologias estão muito novas, estão muito verdes, mas a comunidade open source é muito ativa e eu vou mostrar para vocês como uma ferramenta open source que ajuda a codificar, mas usando a API. Você traz sua API, você quer usar ChatGPT, você usa Llama, ou usa Cloud. Como que eu fiz uma experiência? Porque eu trabalho muito com sistemas legados, então eu mexia mais com o upgrade de sistema Rail 4 para 5, e já está para sair o 8. Eu falei assim, então eu vou fazer um experimento, porque eu ultimamente estava mexendo com Python, né? De criar uma aplicação Rails 8 com prompt, mas eu vou fazer um pouco de engenharia de prompt para guiar a IA, porque na programação eu vi que a IA começa a se perder quando os arquivos ficam muito grandes.
e aí ela se perde no contexto. Eu falei, vou tentar guiar ela um pouco. Então esse vídeo vai ser um pouco sobre engenharia de prompt. Não estamos falando de fine tuning, quer dizer, você pegar e treinar melhor a IA num contexto. Não estamos falando de RAG, que você dá memória para ela ter mais conhecimento, porque às vezes ela não, principalmente quando as bibliotecas mudam, né? Que nem você vê, eu estou falando da versão mais recente do Rails. E também não estou falando de chain of thought e agentes, que são outras técnicas que você pode ensinar a IA a pensar, né? Fala assim, ó, divide esse problema em vários passos, assim, ou você cria pequenos programas que fazem pequenas coisas. Então, assim, existem muito espaço para otimização e para melhorias, porque quando você está programando, você vai perceber que tem várias fases que você está, né? Eu tentei simular ali uma iteração para ela não ficar no waterfall, que ela planeja, codifica e comita. Mas eu vejo que dá para fazer muitas melhorias, como usar templates para coisas que são muito simples. Você não precisa nem aí a pensar. Você faz ela gerar um template que ela já só copia e cola aquele monte de código. Você pode usar hooks, né? H-O-K-S, né? Então você pode usar um git hook. Assim, antes do commit, executa tal comando. Depois do commit, tal comando. Cria um log para o arquivo. Então, existem muitas técnicas. Você vê, eu sou um programador normal, não sou um grande programador, um gênio. Consigo imaginar inúmeras técnicas para aplicar. Imagina então o que vai surgir por aí. Porque você tem visto hoje em dia na internet, programadores sozinhos estão fazendo ferramentas assim para programar. Cada dia eu vejo uma, assim, muitas ferramentas. Eu vou mostrar uma delas hoje, que é o Klein, que chamava Cloud Dev, para o nosso exemplo de que é criando uma aplicação Rails 8, guiando a IA com prompt, né? Tentando fazer um pouco de engenharia de prompt, bem de leve. Eu não gastei 10 minutos. Aí, como eu sou um ser humano, né? Fazendo essa experiência que eu levei 2 horas, hoje fiquei das 4 da manhã, 6 e pouco da manhã, eu já tenho muitas ideias de como melhorar o processo, né? Porque qual que é o problema grande da IA? A alucinação. Que ela começa a dar respostas que não fazem sentido nenhum, porque ela quer dar uma resposta. E se você diminuir o escopo dela, fazer ela trabalhar com tarefas menores em relação a código, fornecendo feedback, a gente consegue diminuir bastante isso. E aqui então vou mostrar para vocês o exemplo, já foi bastante tempo, né? 12 minutos falando. Então, muito obrigado e vamos começar aqui. Então agora vocês estão vendo a minha tela. Então, recomendo o canal aqui do Tree Blue One Brown, que ele fala bastante sobre o que é o Transformer, como que ele funciona, né? Eu não sei todos os detalhes, assim, eu assisti esse vídeo há uns 4 meses, assim, achei muito bacana. Mas para resumir, o que todo mundo fala que é o Transformer, né? É essa tecnologia que você pega um conjunto de tokens e você adivinha qual que é o próximo token, né? E isso é muito legal, porque eu tava escrevendo a especificação e tinha uma outra IA que completou o texto para mim. Ela tirou as palavras da minha boca. Então ela sabia do que eu estava falando. Não no sentido de saber como um ser humano ter consciência, mas ela tinha consciência no contexto. Ela sabia quais palavras faziam sentido. Não sugeriram nada fora. Então eu sugiro que vocês se inscrevam nesse canal, assistam esses vídeos. Eles têm legenda em português, mas são em inglês. São muito bacanas. Eu não li o artigo do papagaio estocástico, né? O que eu ouvi falar, acho que foi o Miguel Nicoleles, numa entrevista do GGN, eu não sei, que ele estava falando, são papagaios estocásticos. Isso também foi há muito tempo. Aí depois até vi um vídeo falando, não é bem assim, a IA está conseguindo achar insights. E eu já dei a minha argumentação, que eu digo assim, como ela foi treinada com inteligência humana, como ela tem consciência do contexto, ela consegue fazer bastante. Ela não é consciente como um ser humano, porque ela não consegue se reproduzir, ela não tem livre-arbítrio, ela não tem um corpo e ela é programada para dar uma resposta rápida. Mas pense assim, os servidores ChatGPT eles estão servindo, sei lá, 10 milhões, 100 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas, não sei quantos milhões de usuários, mas deve ser facilmente uns 10 milhões ao mesmo tempo. E aí, então você veja que se você pegar, você está dando uma fração do cérebro dele para 10 milhões. Se você pegasse 10 milhões dados para uma coisa só, permitisse que ela se reescrevesse o código dela, porque ela é programada para ficar enjaulada, né? Ela não está no potencial máximo dela, assim, né? E aí, claro, tem o grande perigo que a IA, às vezes, quando ela não sabe responder, ela inventa coisas, né? E então vamos falar sobre como tirar o valor econômico disso, né? Então esquece essa parte, eu vou provar que sendo ou não papagaio estocástico, ela é boa demais e que a gente tem que refletir que nós, na maior parte do tempo, somos papagaios estocásticos, né?
Eu falei assim, a essência do ser humano, muitos não acreditam nisso, né? A consciência, o observador, não está nesse plano. Mas quem está aqui nesse plano, o corpo físico, ele é um papagaio estocástico, porque ele está dependendo do DNA, ele depende do contexto onde ele vive, do que ele come, do vocabulário que ele tem. Que nem assim, eu só consigo me expressar em português, um pouco de espanhol, um pouco de inglês, um pouquinho de japonês. Eu não vou saber falar árabe, eu não vou saber falar as línguas na África e tudo mais. Então, assim, nós somos bem máquina, o corpo é muito máquina e a consciência é uma coisa diferente, tem intuição, né? Se você ler os livros do Isaac Asimov, de Fundação, ele vai pegar muito nesse ponto, assim, né? Que lá na Fundação, os seres humanos tinham ido viver longe dos robôs, porque o robô tira o sentido da vida humana, porque deixa tudo muito fácil, a gente fica preguiçoso. Mas a grande questão... Tinha uns robôs escondidos lá. Bom, já dei spoiler. Ah, agora eu não vou editar isso daqui. O livro tem 70 anos, se você não leu o livro, vai lá ler. Mas, enfim, ele fala muito sobre intuição. Ele diz que a grande capacidade do ser humano, que diferencia a gente das máquinas, é a capacidade intuitiva. Então, no dia que a IA tiver intuição, né? Apesar que muitas pessoas nem vão acreditar que é intuição, eles vão falar que a intuição é um bug no cérebro, né? A ferramenta da vez foi o antigo Cloud Dev chamado de Klein. Eles, acho que provavelmente devem ter levado uma ameaça de processo. CLA é interface de linha de comando, né? Então, assim, é interface de linha de comando e editor, porque ele é capaz de executar comandos na interface de linha de comando, no shell, né? Estou usando aqui o Linux com WSL, né? Porque é mais fácil para gravar no OBS, mas eu gosto mesmo de Linux. E veja aqui que é um projeto que tem commit há 2 dias atrás. E, inclusive, eles fizeram um commit que estragou bastante. Eles quiseram arrumar e estragaram mais ainda. Depois eu falo sobre isso. Veio com um projeto que não parece tão grande. Ele tem só 700 forks. Quantas estrelas tem? Só 8.000 estrelas. Apesar que ele deve ser novo. Não sei que dia que ele foi criado aqui. E tem uma coisa interessante que é assim, isso aqui são pessoas comuns, não é uma grande empresa, não é igual o Sam Altman pedindo, eu quero 7 trilhões para fazer IA acontecer. São pessoas comuns, são programadores com o tempo livre deles, ou doação, mas fazendo um grande trabalho. Então, dizendo assim, quando mais pessoas começarem a colocar um esforço, como eu falei assim, você começa a integrar com o Git, porque a gente trabalha com controle de versão, que é como se fosse uma máquina do tempo. Começa a integrar com o Git. Faz os hooks, põe os pontos, melhora os workflows, cria tipo como fosse um gerente de projetos ali. Faz fase do software, planejamento, implementação, teste. Fica muito poderoso. Então, basicamente, isso aqui é o estilo de IA, assim, de programa, que você traz sua API. Então, você vai lá, você pega a sua API do Vertex AI do Google, do OpenRouter, do Llama local, o Cloud, o que você pôr. Então a qualidade vai depender de qual você está usando. Eu estou usando o Cloud Dev Sonnet 3.5, que ele tem uma qualidade boa. Não testei com as outras, porque esse daqui acaba sendo uma brincadeira cara. Eu vou até mostrar para vocês. Eu não gastei um centavo ainda, porque eu tinha uns créditos, mas vocês vão ver que ficou bem caro. E aí é muito bacana, porque é uma extensão. Ó, você escolhe qual você quer o modelo, você põe ali, você conversa com ela e ela vai fazendo os diffs dos arquivos. Você pode aceitar ou não aceitar. Eu nem sabia dessa parte aqui da timeline. Não tinha lido o manual, né? O programador que não leu o manual. Ela pode acessar o site, é muito legal. Ela acessa o site que está fazendo, está mexendo com Python, né? Aí ela debuga, porque ela tem acesso ao console do Chrome. Você pode pôr screenshot para ela. Outro dia eu pedi para ela fazer um currículo. Peguei um currículo do meu amigo, pedi para ele autorização. Falei, empresta seu currículo. Dei um screenshot e falei assim, ó, cria para mim um currículo para mim nesse formato, assim. Aí ela fez em HTML toda a estrutura. E ele tinha feito no Figma. Então, como disse, o coração desse vídeo é o valor econômico, que é aí atrás. Ela é capaz de ler URLs, que é importante, porque, como eu falei assim, eu queria instalar a última versão do Rails. Vamos começar, então. Puxa, eu guardei essa imagem do Daniel San aqui, e eu já nem lembro mais o porquê. Mas você vê, minha janela de contexto está prejudicada. Mas basicamente porque nós, como programadores, a gente tem que ficar treinando muito, né? Que nem na faculdade você passa um ano estudando algoritmos de ordenação, depois você nunca mais usa na vida, você só chama um comando, mas você precisa se treinar a mente, né? E infelizmente agora eu esqueci o porquê eu tinha colocado isso, mas todo mundo que assistiu o filme foi da minha geração. Quem não for, assista esse filme, é o primeiro Karate Kid, né? E aí o mestre dele chama ele pra treinar karatê. Aí ele fala assim, mas você tá só me pondo aqui pra pintar a cerca e encerar seu carro. Mas é porque ele tá fazendo tipo um kata, né? Tipo, treinando o movimento
para treinar a mente. E a IA faz isso em instantes, né? Enquanto nós gastamos dias e horas, vocês vão ver que é muito rápido. Mas infelizmente eu realmente esqueci porque eu tinha posto isso. Então vamos lá. Aqui a gente vê que eu estou no VS Code, tem essa extensão, o client instalado. Tem outras que estão instaladas que vão interferir um pouco, que é o Super Maven, muito bacana. O Continue não estou usando. Então eu tinha criado uma pasta novinha, eu nem fiz commit, porque como eu falei, é um ponto que eu quero melhorar, pedi para fazer um commit. Olha o tanto de arquivos que ela gerou aqui. Gerou todos esses arquivos que não estão commitados, esse é um problema, porque é muito difícil de desfazer se tiver um problema. Mas o que eu tinha feito? Eu tinha criado uma pasta, falei, vou fazer diferente, eu não vou conversar com o client. Você chega aqui, você conversa com ele. Falei, vou criar uma pasta. E eu criei uma pasta. Poxa, deixa eu ver o arquivo que eu queria. Dá para voltar aqui. Esse mesmo. Eu criei uma pasta chamada Klein, que é o CLI em Editor, né? Eu gostava mais de Cloud Dev do nome. E aí eu criei uma pasta chamada Prompts, atual, e o prompt MD. E escrevi um arquivo aqui today, porque às vezes quando eu mandava comentar, elas não sabem o dia. Aí eu coloquei o dia de hoje. Aí aqui na prompt, eu escrevi um prompt. Que é assim, aqui que eu fiz engenharia de prompt. Para melhorar a ferramenta, porque a ferramenta ela pode ler arquivos, assim, você não precisa só escrever ali. Porque o que as pessoas querem? Elas têm expectativas erradas. Elas querem chegar aqui, escrever numa caixinha, um único comando e mandar fazer uma aplicação, aí gera o código errado, elas falam, ah, IA não presta. Mas daí é uma quebra de expectativas, e daí é um problema do ser humano. Ele às vezes ele tem expectativas erradas, ele acha que a IA não pode errar, a gente erra, a gente esquece. E aí quando a IA erra, esquece, ele põe a culpa nela. Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês o que eu fiz numa primeira iteração, que eu falei assim, com o resultado que eu gastei 2 horas e tal, eu já tive muitas ideias, eu vou melhorar esse prompt e eventualmente vou ter um ciclo de vida muito calibrado para desenvolver software. Então, eu escrevi aqui a seção, instruções. Ó, tendo em vista que codificar é muito desafiador, eu vou te dar umas instruções, eu estou querendo ajudar ela, estou dando contexto para ela. Aí eu estava dizendo para ela, as LLMs costumam se perder quando vai editar código, se o arquivo for muito grande. Então, como que um programador resolve o problema de um arquivo ser grande? Ele quebra em arquivos menores. Como que ele faz isso? Existe um princípio chamado da responsabilidade única. Então, cada classe ou método deve fazer uma única tarefa. Porque isso ajuda a gente a dar manutenção melhor no código. E no caso aqui, eu quero que a IA não se perca muito nas edições. Vocês vão ver depois que ela acaba se perdendo do mesmo jeito. Mas, pelo menos eu estou pondo o meu ponto aqui, né? E aí estou dizendo assim também, o modelo cascata não é eficiente, porque se você detecta um erro só quando o código está pronto, você tem que fazer tudo do começo. Então eu falei para ela assim, ó, então vamos fazer diferente, vamos fazer um planejamento? Aí você falou, você tem que fazer o seguinte projeto, você vai criar uma pasta chamada Features. Ela foi e criou a pasta chamada Features aqui. E dentro dela você vai colocar cada feature que você vai implementar. Que ela criou aqui a blog, né? E cada feature você vai criar um branch. Isso ela não respeitou. A próxima vez eu vou ser mais explícito. E aí e dar mais ferramentas para ela fazer isso daqui, tá? Porque talvez quando eu falo cria uma feature, ela se perde entre uma feature e uma tarefa. Você tem que dar um contexto. Então aqui tem que melhorar. Por mais que eu tenha pedido, ela não fez, tá? Tô aqui na branch master ainda. E aí cada feature você vai criar os seguintes arquivos. Planning.md, o planejamento, que você vai fazer, tipo no estilo GitHub Markdown, você faz um checkbox, se está preenchido ou não. Requirements, que você vai colocar os requisitos e vai também preencher, e as questões. Então assim, eu falei para ela, se você uma hora estiver fazendo, se você não tiver dúvida, você pode fazer uma questão. O problema é que assim, no começo ela fez uma questão e depois ela esqueceu de fazer de novo. Então eu vou ter que reforçar que ela tem que estar sempre fazendo esse ciclo. Porque o que eu errei? Eu fiz uma tarefa de 2 horas. Eu tinha que ter quebrado em tarefas menores, 15 minutos, 20 minutos. Então, o problema foi que eu exigi demais dela, né? O problema sempre é humano. Eu estava vendo uma frase esses dias, ele dizendo o seguinte, nunca coloque uma IA numa posição de gerência, porque quem tem que estar numa posição de gerência é alguém que tem que ser responsabilizado, e uma IA nunca vai ser responsabilizada por nada. Ela não tem CPF, né? Então, assim, quem coloca uma IA para
para programar, aí não revisa o código dela, é um louco, né? Tipo, desculpa a palavra, um responsável, porque assim, o ser humano tem que ser responsável pelo que faz, né? Aí eu pedi para ela gerar o código em passos menores, claro que ela ignorou bastante disso, mas vocês vão ver que eu fiz uma coisa muito simples, era só gerar e configurar o projeto, né? Aí aqui é a tarefa para ela, eu falei assim, ó, o que você vai fazer? O Ruby on Rails, ele é muito famoso, ele tem quase 20 anos já, por, por ter um demo que é um blog. Ele faz um blog em 15 minutos, né? Aí eu falei assim, então nós vamos fazer o sistema de blog, mas com o Rails 8 Beta. Aí ele até pegou o Release Candidate 1, que é acima do Beta, né? Mais perto da versão final. Então ele foi bacana comigo. Aí eu falei assim, ó, não tenho nem Ruby instalado na máquina, você vai ter que me ajudar instalando a SDF. Não é uma besteira, é um programa, tá? Então você vê, a IA sabe que a SDF não é eu tô digitando igual um louco no teclado. Ela sabe que a SDF é um programa. Vocês vão ver isso. Aí eu até expliquei aqui pra tentar ajudar ela, né? Porque eu escrevi a SDF, querer que ela adivinha. Até vocês sabiam que a SDF é um gerenciamento de versão de Ruby, né? Porque muita gente usava o RVM, e depois veio o RBenv. Mas aí com o tempo ele ficando abandonado, veio o SDF. Eu nunca tinha usado antes. Falei, não, experimentei, vamos usar. Aí eu falei, depois que você instalar o Ruby, você vai criar a aplicação. Aí você vai ler a documentação oficial, mas ele não pediu para ler. Talvez ele tenha arquivado. Ele tenta fazer tudo sozinho, esse é o problema dele. Você tem que carregar ele na mão, você não pode deixar ele fazer tudo sozinho. Eu já entreguei o ouro para vocês. Então, assim, eu quero fazer uma aplicação igual o demo, ele também se perdeu, porque o contexto é muito grande. Vocês viram? Há meia hora atrás eu pus a foto do Daniel San. Eu comecei a falar, eu esqueci porque eu pus a foto. Então, e a gente reclama que esquece, né? Aí eu quero 100% testado e eu vou querer exemplos de novas features da nova versão. Isso que é legal, porque eu falei, não faz só o sistema do demo. Eu falei assim, demo de demonstração, tá? Eu falei assim, eu quero que você mostre para mim o que tem de novo no Rails. E ele fez. Aí eu falei assim, você vai seguir as instruções desse arquivo e vai criar as pastas e os arquivos para fazer no gerenciamento. E depois você vai preencher os checkboxes. Então aqui eu vou mostrar para vocês o histórico, ó. Eu tenho o histórico aqui, que ele deixa exportar, porque foi aqui, ó, eu exportei. Mas esse foi o prompt que eu escrevi. Então eu escrevi para ele assim, ó, só isso. Eu escrevi aquele arquivo e fui aqui e escrevi para ele assim. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco a letra aqui. Acho que não dá, né? Aqui, eu vou aumentar um pouco a letra para facilitar as pessoas. Aqui. Falei, inicia a tarefa, lendo, aí eu coloquei arroba, falei, leia esse arquivo aqui do prompt, que eu mostrei para vocês. E seguindo, você vê, de propósito, deixei o editação, porque eu sei que eles se corrigem. Eles falam, você não precisa escrever certinho com a IA. Ela sabe. Aí você vai dizer assim, vai dizer que é só um papagaio estocástico, sendo que uma palavra errada não estragou tudo, ela conseguiu entender. E seguindo as instruções com diligência. Responda em português do Brasil quando não for código. Tem hora que você vai ver que ela fala em português, tem hora que fala em inglês, ó. E aí, vamos ver aqui como que ficou. Isso daqui é como se fosse um log. Deixa eu diminuir um pouco, senão fica muito ruim para mim. Aqui como que ficou o... Porque que nem falei, esse Klein é mais engenharia de prompt. O coração dele vai ser a IA que você traz. Veja que ele está tipo, criando um XML aqui. Eu nunca tinha olhado esse arquivo antes. Ele tem umas 5.000 linhas. Eu vou só mostrar só um pouco, porque eu quero mostrar para vocês mais ali a extensão. Aí esse daqui foi o que eu escrevi, que é a tarefa, e o arquivo que eu dei para ela. Aí ela leu o arquivo, veja que assim, ó, ela colocou o conteúdo do arquivo aqui, porque ela tem que enviar lá para o cloud. Ela colocou o conteúdo, mas ela faz tipo um XML, para dizer que isso é um arquivo, e o arquivo começa o fim. E vocês vão ver que por causa disso que ficou caro pra caramba, porque eu tinha que enviar esses arquivos enormes toda hora. Por isso que as tarefas têm que ser curtas. Aí ele tem aqui, isso aqui é para eles ter uma sanidade, né? Ele saber o que eu tenho aberto aqui, ó. Isso aqui é o que eu tinha aberto, estava aberto. Porque os arquivos que eu tenho aberto, ele tenta ler também para pôr no contexto. Aí ele sabe quais são os arquivos que está no contexto da pasta. Porque isso aqui é baratinho, é poucos tokens, né? Vai dar 300 caracteres, sei lá. Aí ele vê as tarefas dele. Aqui parece meio perdido, porque isso aqui era mais pro final. Provavelmente ele vai apagando, reescrevendo. Isso aqui é o final. Então, não interessa mais para nós essa parte aqui. Vamos olhar aqui o histórico aqui.
se ainda tá pra nós, né? Porque eu fiquei triste de não ter gravado um vídeo que foi 2 horas, né? Também ninguém teve paciência, já estamos meia hora de vídeo. Porque é, é gigante o prompt. E vocês viram que foi gasto aqui US$ 30. Eu não paguei nada que eu tinha créditos. Mas se fosse com outra API, que eu estou usando o Vertex, na verdade, que o Vertex é um proxy pro cloud. Mas se eu usasse o cloud direto, dizem que ficaria umas 10 vezes mais barato. Então, em vez de ser quase R$ 200, ia ser tipo uns R$ 20. E aí você fala, pô, isso daqui é caro, mas você fala, pô, é uma aplicação, vai pagar um programador para fazer para você. Então já deu meia hora, mas eu vou continuar com o vídeo enorme aqui. Até para me apressar mais. Até nem almocei, só para fazer mais rápido. Então veja que ele enviou 9.900.000 tokens e recebeu 103.000 tokens de resposta. Porque ele não faz cache no Vertex. Ele tem que ficar reenviando toda hora. E aí é bacana que você pode usar, tipo... Aqui eu não uso o OpenRouter, mas assim... Existem várias IAs. Tem umas que são mais simples, tem um preço mais baixo. Então a tendência no futuro é você usar essas coisas de MOE, né? Mistura de experts, né? É Mixture of Experts, porque aí você vai perceber que para algumas tarefas você usa uma IA melhor, outras menores. E aqui eu queria mostrar porque ele tem a calculadora de tokens, assim, né? Eu não cheguei a usar com detalhes, mas basicamente você sabe, as IAs oferecem uma API que elas mostram quanto que elas custam. Então você vê que assim, essa chamada aqui foi US$ 0,03, que vai dar uns 15 centavos. Aí eu vou passar mais rápido aqui. Eu achei que aquele XML ia ter tudo. Mas basicamente ele falou que entendeu. Aí ele criou os arquivos para mim, das questões. E ele deixou uma questão. Ele perguntou assim: qual que é a versão que você quer usar do beta? Aí, aí eu tava escrevendo e o Super Maven completou para mim. Eu- Aí ele falou que na verdade essa daqui é a última versão do Rails disponível, do Ruby. Só que se você quiser usar o Rails 8, você tem que usar 3.2.2, né? Então eu não vou estar usando a versão mais estável, né? Aí bem bacana, porque ele queria instalar o Ruby. Então você vê, ele não sabia qual versão do Ruby que eu queria usar. E aí ele perguntou qual, e aí eu escrevi a resposta e ele leu a resposta aqui, para deixar registrado. Veja que ele não preencheu o xizinho, ele não seguiu 100%. Eu poderia ter interrompido ele, mas, que nem falei, era a primeira vez ali. E aí ele escreveu esses dois arquivos, os requisitos, que ele também não preencheu no final, mas eu posso pedir para ele preencher agora. E o planejamento, que esse que foi mais massa que ele refez, ó, você veja que esse ele preencheu. Aí então ele fez um plano de trabalho. Em vez de ele sair codificando igual louco, que geralmente ele quer fazer isso, apesar que aqui são vários comandos, ele fez um plano. Ele falou, ó, primeiro eu vou instalar o Ruby, depois eu instalo o Rails, aí eu crio o Rails, aí eu configuro o RSpec. Aí que quando ele mudou o plano. Aí eu falei, não, eu quero Factory Bot. Aí eu falei, também quero Faker. Aí ele fez isso tudo aqui. Aí ele mesmo escolheu a ferramenta de paginação. Aí ele descobriu quais são as coisas novas que tem no Rails, que é o cache sólido, nem que eu tinha ouvido falar, e sistema de autenticação. E eu pedi para ele escrever uma documentação, e ele fez uma documentação. Então ele fez um artigo, um trabalho, uma tarefa de casa sobre o que é o sistema de autenticação novo. Eu nem li, porque eu só programei ontem. E sobre o que é o cache sólido. Então, porque isso que é bacana, você pede para IA fazer as coisas que são braçais, ó. E aí depois você, como humano, você vai lá, você lê. E aí então ele fez tudo isso, ele fez o blog, ele não fez os comentários. Eu pedi para ele quebrar, porque já estava 2 horas, estava cansado, já era 6:30 da manhã, né? Aí eu pedi para instalar o Vite. Tivemos problema com o Tailwind, então você vê, JavaScript é uma coisa que dá muito problema com o IA. Porque o ecossistema deles é horrível. O jeito de instalar pacotes, configurar e integrar os pacotes. Ainda mais colocar JavaScript dentro do Ruby, né? Dentro do Rails. ShadCN UI, esse daqui deu trabalho também, porque mudou de nome, a documentação é ruim. Então, assim, a gente culpa a IA, mas esquece de culpar as ferramentas que nós estamos usando. Ele fez bastante testes, tá tudo passando os testes. E eu vou fechar um pouco aqui e vamos mais pro prompt, porque já ficou muito longo o vídeo, né? Já deu uma ideia boa para vocês. Então, você vê que é gigante aqui. Então vou narrar bem rápido. Infelizmente eu não tenho os diffs para mostrar. Mas assim, basicamente aqui você vê é muito arquivo. E os testes, pelo menos estavam passando na última vez, ó. Os testes estavam passando, vamos ver. Tudo verdinho.
Eu não sei se eu tinha escrito para ele que eu queria modelo red, green, blue. Deixa eu ver. Eu jurava que tinha escrito, não sei se eu li para vocês aqui. Deixa eu procurar aqui. Red. Não. Só pensei então. Então vamos lá. Aí ele criou as pastas, criou o arquivo de requisitos, criou as questões. Aí eu respondi a questão, por isso que ele mostra user edits. Aí você pode, se você expandir aqui, você vê a parte do texto, ó. Ele sabe o que eu fiz. Aí ele pegou e ele tentou executar o SDF. Aí ele viu que não existe. Então você vê que às vezes você gasta dinheiro à toa. Aqui foi gasto, sei lá, 10 centavos para executar um comando. Se você executasse antes e instalasse, ou criasse só uma tarefa, instale o SDF, você gasta menos, porque você não gasta tanto contexto. Aí ele foi lá, ó, eu nem disse nada. Ele baixou a SDF, configurou a SDF, aí ele foi instalar o Ruby falhou, aí eu ajudei ele a compilar, porque eu dei a mensagem de erro para ele. Não sei se chegamos nessa parte já. Aí ele foi instalar o Rails aqui, ó, o Ruby falhou, aí eu ajudei ele a compilar, colei a mensagem do erro, porque assim, sou programador também, né, tenho 20 anos de experiência. Eu sei instalar na mão, mas eu queria que ele instalasse. Aí ele instalou para mim a dependência, então não tive nem que ir lá no Stack Overflow, né? Aí instalou o Ruby, configurou o Ruby, instalou a versão mais nova do Rails, que é a Release Candidate, que vem depois do beta. Então ele não me obedeceu, mas ele fez melhor, porque você não segue um plano à risca, você tem que adaptar o plano. Aqui, só que ele não arrumou aqui, mas não tem problema. Eu poderia ter conversado com ele, mas não queria gastar tempo. Tá? Aí ele criou o projeto do blog, ele queria criar. Aí eu falei para ele, não, eu quero, usa o SQLite, tá? Eu não quero usar o Postgres, porque o SQLite tá na moda agora, tá? O pessoal tá fazendo tudo, inclusive o Solid Cache é sobre isso, e o Solid Queue, que é você usar SQLite para você fazer fila de tarefas e cache. Porque hoje com os discos SSD, vale a pena você ter bancos da SQLite, que eles são armazenados em disco, né? É muito melhor que você ter na memória. A memória RAM é preciosa. Então você tira para lá o Redis e outros programas. Aí ele queria criar uma pasta. Eu falei, não, faz na própria pasta. Então eu vou corrigindo ele. Só que às vezes você gasta 50 centavos, né? Às vezes é melhor você fazer e falar, já fiz, do que. E que nem falei, a tarefa tá longa, já tá longa. É igual um vídeo, ninguém vai assistir esse vídeo, tem 40 minutos daqui. Aí ele foi lá, instalou o Rails, instalou o RSpec, mexeu no planejamento, ó, ele vai dizendo, ele foi fazendo os xizinhos. Então é isso que eu queria, porque eu queria guiar ele. E ele mesmo começou a colocar os próximos passos no arquivo ali. Aí ele criou os testes. Aí eu falei, não, eu quero usar FactorBot. Eu falei assim, antigamente usava Database Cleaner, nem sei se precisa. Aí ele não pôs. Quando você fala com a IA com dúvida, você fala assim, ó, eu não sei se é bom. Ele geralmente te ignora, tá? Geralmente você fala, eu quero isso, ele faz. Você tem que ser bem assertivo quando você quer. Você não pode ser sutil com a IA. Aí ele criou os testes, configurou os testes. Então, coisas que você gastaria horas fazendo, digitando, copiando. Que nem falei, o jeito mais fácil de fazer isso é com um template. Tá? Eu posso pegar e falar para IA, vamos criar um template, uma aplicação Rails com RSpec FactoryBot. Aí você gasta ali 20 minutos fazendo template, você salva o template e na próxima vez você não vai gastar 20 minutos. E você não vai gastar token. Você vai gastar 5 segundos. Porque, como eu falei, você tem que usar a ferramenta certa. Existe um ditado muito famoso. Para quem só conhece o martelo, tudo é prego, né? Então, assim, você tem que saber programar, você tem que saber qual estratégia você vai usar. As pessoas querem usar o ChatGPT para tudo? Não, não é assim, né? Inclusive aqui, eu não estou usando o ChatGPT, eu estou usando o Cloud via Google Vertex, que ele te dá R$2.000 de créditos quando você faz uma conta no Google Cloud. Mas você pode usar o ChatGPT, você pode usar o Llama, só que vai influenciar na qualidade dos comandos aqui, tá? Aí eu falei, instale o Faker para fazer o código aleatório. Então, em vez de colocar assim, um título, porque ele está criando o sistema do blog de demo do Ruby. Lembra que eu falei para vocês? Aí ele criou os testes, aí ele atualizou o planejamento, ó. Tá atualizando tudo que ele faz. Só que, o que está faltando aqui? Tinha que ter um commit aqui. Porque se eu precisasse reverter, fica mais fácil. Aí ele poderia saber pesquisar nos commits. O segredo, vou contar para vocês, o segredo para programação, para código, para ferramentas de IA, vai ser a integração com o Git. Enquanto elas não se integrarem com o Git, principalmente porque o Git tem hash.
né, dos códigos, elas não vão ser boas. Tem que ter os commits no Git, os hooks, e integração com o Git, commits curtos, branches, para você poder facilmente desfazer seu trabalho, comparar. E aí ele foi lá, tá criando a migração, né? Bem facinho, não precisa instalar nada. O SQLite é um arquivo só. O banco. Tá criando o banco, tá criando os posts, aí tá a validação, né? Eu falei, post, tá criando as specs. Aí eu falei assim, eu quero que os posts sejam únicos. Você vê, mas eu já tô começando a gastar R$ 1 por requisição, né? Olha os comandinhos que ele tem. Tem ferramentas, ó, ele escreve no arquivo, ele executa os comandos no shell. Muitos comandos ele executa. Mas você pode, ele meio que às vezes ele pergunta permissão. Você pode dar permissão total para somente leitura. E que nem falei, isso daqui é uma ferramenta gratuita, não paguei nada. E ela tá sempre evoluindo, inclusive evoluiu pro caminho errado. Quiseram consertar um problema e gerou mais problema. Acho que até criei um issue lá para dizer, ó, vocês quebraram a ferramenta aí. Mas semana que vem já estão consertados, né? E que nem falando, porque o que ela faz muito é engenharia de prompt. Você chega e fala assim, ó, você é um programador, você vai fazer isso, você vai entregar o código dessa maneira. Mas quando o arquivo é muito grande, ela começa a se perder na edição do código, né? Então vendo que ela sempre atualizando o planejamento aqui, criou a primeira com o modelo, os controllers, aí vai criando as rotas, e aí que ela vai começar a se perder, né? Então vou começar a acelerar aqui. Criou os posts, aí eu falei que os testes falharam, vamos fazer planos intermediários? Aí ela, isso que é chato, aí é muito puxa-saco, sempre fala que a gente tem razão, né? Ela não é feita para confrontar a gente, ela sempre concorda com o que a gente fala. Isso é ruim, se você tem alguém que sempre concorda com você, você não vai para frente. Ela quebrou em testes menores, aí ela continuou indo. E veja que eu pedi uma coisa bem desafiadora para ela, assim, falei, use as versões mais novas, coisas que não tem documentação. Geralmente elas foram treinadas para o ano passado, ó. Aí agora não se usa mais um processable, a gente usa as 422 direto. Então é uma coisa que não vai estar documentado. Se você procurar no Google, todo mundo fala, usa isso. Mas isso não existe mais. Entendeu? Muda muito rápido a programação. E aí eu falei assim, acho que eu não falei nada para ela, ela tá executando aqui, ela tá pirando, né? Sozinha, executando, tentando arrumar. E eu deixando ela, porque eu só intervenho na hora que precisa, né? Não, pode fazer aqui. Aí ela viu que ela já criou. Ela vai preenchendo. Aí ela instalou paginação, que é para não mostrar, tipo, 1.000 posts uma vez. Tipo, 10 por página. Eu não conhecia essa Jane, eu usava Caminari há muitos anos atrás. Então ela escolhe uma coisa que é popular, aí ela instala, ó, ela executa comandos no shell, né? Ela coloca lá no final do arquivo. Aí, aqui que ela se perde, porque é desorganizado também. Isso aqui ela tinha que melhorar. Mas no Rails a gente já tinha ferramentas há 15 anos atrás, 12 anos, do Thor lá, que ele gera uns comandinhos. Então, como eu falei, é só questão de você dar mais ferramentas para IA. E você fazer tarefas menores. Porque eu mandei instalar o Ruby, instalar o Rails, criar os posts, criar os controllers, tudo uma tarefa só. Ela começa a se perder, por isso está ficando caro. Contexto muito longo. Se eu tivesse feito várias tarefinhas, instala o Ruby, instala o Rails, cria isso. Ia ser muito mais fácil. Só que o problema é que ela não gosta de parar, ela quer fazendo tudo. Então, assim, você tem que ensinar ela a parar e ensinar ela como recomeçar. Por isso que eu escrevi aqueles arquivos. Porque se você faz a IA escrever os prompts para você, e você alimenta o prompt para a próxima tarefa, aí você tem uma simulação muito boa de humano. Você tem um grande papagaio estocástico, né? Então você vê que aqui, quando eu vejo que está muito errado, ó, que ela começa a errar na edição. Isso é um bug que era fraco e ficou. Eles tentaram corrigir esse bug e ficou pior nessa edição mais nova do C-Line 2.0. Mas aquela coisa, tá insatisfeito? Te dou seu dinheiro de volta. O negócio é de graça, né? Então você vai lá e faz um pull request, né? Só que como eu estava ocupado aqui, eu falei, não vou fazer porque eu sei que amanhã alguém vai arrumar, porque eu já vi que já tinham reclamado bastante lá. Então eu sabia que eles vão estar cientes disso. Se ninguém arrumar, eu vou lá e reclamo. Aí aqui, às vezes eu arrumava o código e ela se perdia e queria arrumar de novo. Enfim, vamos voltar aqui. Aí ela falou, então agora eu vou fazer o sistema de autenticação. Porque ela chegou nessa tarefa aqui, ó, explorar as novas features do Rails 8. E o Rails 8 falou, chega de usar device, vamos fazer o nosso próprio aqui. Todo mundo precisa mesmo, né? 15 anos, 10 anos depois eles fazem, né? Aí eu falei para ele assim, então faz o seguinte, você vai criar uma pasta chamada documentação e você vai gerar um arquivo Markdown para cada um. É aquela coisa que eu falei para vocês, ó. Ela gerou. Aí ela explica como que funciona.
Ah, são esses arquivos. Eu nem li. Não tá muito bom, mas eu poderia pedir para arrumar. Mas já é melhor que nada, né? Aí já tá ficando caro, R$ 1 por requisição. Aqui daqui eu tava esbanjando meus créditos lá. Falei, ah, vai acabar mesmo daqui a um mês. Aí, porque assim, isso daqui é porque o contexto tá muito grande, a tarefa é simples. Mas ele tá, a bagagem dele é muito grande. É muita coisa que ele tá levando. Por que ele levar todas essas informações lá? É lixo isso daqui. O negócio é você comita, tá salvo no banco, descrito com um commit. Aí ele só precisa ler o commit, entendeu? E aí você só dá a habilidade para ele executar o Git, cria um plugin para isso, né? E então vai evoluir muito, vai evoluir muitíssimo. Aí ele criou a documentação e essas coisas se executam em poucos segundos, mas tá ficando caro, que é R$ 1 por requisição. Aí eu falei para ele assim, ó, cria uma pasta chamada aprendizado para você um arquivo aqui, para você não repetir seus erros. Só que aí como eu falei, isso começa a crescer muito o contexto. Isso daqui é eu simulando um RAG com engenharia de prompt. O RAG é você dar uma memória para IA. Aí eu expliquei para ele assim, ó, não faz mais isso. E aí coloquei coisas aqui também. Mas ele seguiu mais ou menos. Vocês vão ver que ele é melhor que um humano. Se pegasse um programador júnior, triste época para você começar na programação, porque o programador júnior não vai ter muita chance. E até nós sêniores estamos sendo despedidos e não tem mais vaga de programação, porque a IA está fazendo tudo. Aí ele colocou um usuário, então você vê, ele se perdeu, ele já não fez mais um comentário, a coisa original, já começou a explorar as coisas novas, mas eu pedi depois para ele se recuperar, né? Porque tem que ter alguém pilotando, né? Aí ele está criando um usuário, aí quebra as specs, óbvio, né? Porque você está atualizando coisas. Aí ele começou a atualizar o planejamento. Falei assim para ele assim, ó, revê o planejamento aí. Aí ele tá revendo o planejamento. Aí eu falei assim, aí já esqueceu. Eu falei, não, você tem que usar o faker. Que ele vai esquecendo, né? Ele quer usar coisa padrão, ele quer fazer tudo rapidinho. Você tem que ter a corrente curta ali. Eu não lembro como que é o termo que fala assim. Você vê, nós humanos a gente se esquece toda hora, né? E aí, tipo, você não pode deixar a IA muito solta. Você vê que os prompts estão ficando gigantes, e por isso que tá ficando caro, porque tá muito token, ó. 9 milhões foi no final, isso é muito, né? Se esse Klein teve 2 bilhões de tokens usados no mês, eu falei assim, então se tem 1.000 pessoas usando, eu tô usando aqui 1 milhão, eu tô usando bastante, tô esbanjando o token aqui. Porque se isso daqui fosse pra pagar, meu Deus, ia ser muito caro. Foi duzentão pra fazer uma aplicação, né? Que no fundo é barato, igual eu falei, se você fosse pagar um programador, você ia pagar mais caro, ia ter mais bug. Aí ele começa a fazer os códigos dele e tal, e eu corrijo mais ou menos, só o que eu vejo que tá errado, assim. Que nem aqui, geralmente tive que intervir muito por causa desse bug novo. Que nem eu falei, semana passada não teria esse bug, porque o arquivo não era tão grande, mas o contexto ficou tão grande que ele começou a introduzir. Como sempre, é culpa do humano, né? E aí, você veja que ele executa os comandos no shell, ele vai arrumando as rotas, aí é que ele começa a querer deletar, eu falo, opa, não faz isso não, né? Aí, não sei se foi nessa hora aqui, tem uma hora que eu falei assim, não faz isso. Aí eu falei assim, ó, você tá se perdendo. Aí eu tento guiar ela, eu falo, medite sobre isso. Aí ele fala, você tem razão. Ele sempre fala que eu tenho razão, né? É muito difícil ele falar que eu tô errado. Isso que dá medo. Você fala assim, pô, se eu tiver errado, né? Então aqui ele tá se perdendo, mas é uma tecnologia nova, não tem documentação boa. E eu nem pedi para ele ler documentação, ele foi fazendo só com o que ele tem. Ele foi seguindo o instinto dele, nem vi se tá certo ainda, porque eu não cheguei a testar a aplicação de subir. Eu posso fazer em outro vídeo. Só testei as specs ali, né? Não subi a aplicação inteira ainda. Aí eu falei assim, por que você quer deletar isso daqui? Não tem sentido. Aí ele falou, você tem razão, né? Pode ser usado. Ele medita assim. Aí aqui ele também tinha se perdido, porque ele não sabia mais que era o controller model. Aí eu falei assim pra ele, não, usa o faker aqui, porque ele queria editar. Na hora que editar, ele perde o contexto. Ele achava que era coisa antiga, ele esqueceu a parte nova. Mas é bom, que nem eu falei, não é ruim, é só você fazer tarefas menores, você vê. É igual. Todo mundo preferia ter visto um vídeo de 5 minutos do que um de 50, né? Tem quase 49, 20 aqui. E aí, então, assim, às vezes ele se perdia um pouco nos erros, mas eu tava bem satisfeito. Um pouco cansado, que já tava começando a ficar muito grande na área de contexto. E eu desesperado aqui, falei, meu Deus, cada requisição já 1,50, 1,60. E aí, então, ele tá arrumando. Você percebe que ele tá meio perdido aqui, porque ele perdeu um contexto. Ah, aí eu fui deixando, né? Falei, não, vou deixar.
E tem uma hora que ele faz umas coisas, aí eu falei assim, ó, isso aqui eu não quero que você mexa nisso aqui não. Ele queria mexer, eu falei, não mexe. Aí ele mesmo olha o arquivo, vê o conteúdo, aí ele tenta arrumar. Aí aqui você vê que como ele tem na memória dele isso daqui, porque não tem documentação, ele quer destruir o que ele mesmo já tinha arrumado. Porque ele mesmo tinha falado, não se usa mais isso, usa 422. E aí como ele se perde, ele leu o aprendizados, mas ele já esqueceu que leu. Já foi na janela de contexto dele. A janela de contexto vai ser tipo 32 mil, 128 mil, já estamos na casa dos milhões aqui, ó. Devia estar em 4, 5 milhões. Aí aqui ele já começa a ficar estressado. O computador já demorava, porque ele faz um monte de requisição, né? O Klein, né? E aí já tava ficando quase uns R$ 2 cada requisição, assim. Eu falei, nossa, ele tá estressado. Mas eu falei, vou até o final para ver quanto que ele aguenta. E ele foi indo, foi se arrumando. Já estamos quase acabando aqui. Aí ele tá se arrumando, mas tá ficando caro. Aí aqui ele tá meio perdido, ok, mas ele sabe a resposta, ó, ele lembrou. Aí esse outro aqui também tá meio perdido. Aí ele fala, vou fazer de outro jeito. Eu falei, tá bom. Aí eu falei pra ele assim, não, não quero que você use o current user, que é o antigo. Lá pro Rails 5 começaram a usar esse objeto current aqui, né? Aí ele falou, tá bom, vou fazer esse jeito. Aí ele foi lá, me obedeceu, ó. Aí ele escreveu o código do jeito que eu queria. Então é gostoso, você vai tendo uma conversa com ele ali, você vira o gerentinho, né? E aí aqui ele começou a se perder, eu falei, meu Deus, ele vai estragar minha máquina. Aí eu cancelei a requisição, mas ele fez outra e custou mais caro ainda. Porque, que nem eu falei, não tem, eu não sei como que se tem um jeito manual de eu editar o contexto. Mas o ideal é assim, você fazer uma tarefa bem curta. Que seja 5 minutos, e que nem eu falei, que faça um commit, né? Pra você poder reverter e que tudo fique no feature branch. Eu até pedi, mas ele não criou. Vou tentar criar, eu vou fazer um jeito de criar uma pasta onde ele possa criar scripts que ele possa executar. Vou trabalhar muito em engenharia de prompt. Porque a engenharia de prompt é o mais barato que tem. É você passar um migué na máquina. Você vai falando assim, ó, faz desse jeito. Você não tem que usar reg, fine tuning. É um bem conversadinho. Isso que é engenharia de prompt. Aqui eu fui explicando pra ela. Falei assim, ó, isso daqui que você fez não tá muito certo. Aí ela arrumou. Isso que eu tava, você vê, tava cansada, era 5 da manhã. E eu deixando elas indo, só algumas coisas que eu via quando dava o erro no terminal aqui, porque aqui tem um terminal inteiro, né? Todas as partes com erros. Depois dá pra mostrar com calma. Aí eu também, assim, ó, eu nem sei pra que serve isso, porque é ela que criou, né? Tem que deletar? Então, assim, aí ela olhou e falou, não vou. Falei, se a gente remover, é desse jeito. Mas não precisa. Você vê que ó, agora tá falando em inglês, tem hora que ela fala em português. Ela esquece, né? Aí eu falei pra ela, não, então mantenha. Aí ela manteve. Aqui, ó, ficou. E aí ela continuou tentando arrumar os testes. A gente vai chegar à pior parte agora. Eu acho que é quando foi. Eu pedi pra ela instalar o ShadCN. E aquele lá ele mudou de nome. E aí ela não conseguia se achar. Aí eu falei pra ela, não, eu quero usar o Tailwind. Ela começou a escrever CSS. Eu falei, não quero ter CSS, não. Usa o Tailwind CSS. Aí eu falei, instale o Vite também, se tiver de. Aí ela foi lá, mexeu no plano, ó. Então a gente arrumou o plano. Mas tinha que ser outra tarefa. Isso daí já. A gente não costuma. O ideal é você encerrar a tarefa e começar outra. Você mexer na tarefa que já está começada é besteira. Aí aqui eu vou pular porque foi a pior parte, porque JavaScript só dá problema mesmo. Aí ela instalou o Vite, instalou o Tailwind, mas não instalou todas as dependências, né? Instalou só algumas. Aí eu queria usar Yarn. Eu falei, eu não tenho Yarn. Ela falou, então faz com NPM, isso que é legal, assim dá uma solução. Aí ela instalou o Tailwind, configurou o Tailwind, coisas que eu demoraria tempo como você, como um humano, se você não tem um template, que nem eu falei, isso daí é legal com template. Aí ela mexeu no plano. Aí eu falei, usa o ShadCN. Aqui que eu me enterrei aqui. Porque essa ferramenta como muda de nome e ela não é feita própria para Rails, é uma gambiarra. Aqui eu me enterrei. Porque ela se perdeu um monte. Aí ela foi lá, instalou. Isso daqui não existe mais. Ó. Esse generator mudou de nome, mas não está documentado. Aí eu falei, não tem isso e tal. Aí ela foi arrumando código, chamando essas coisas, não existem, mudou de nome. Os caras criam versão, não tem documentação. Eu entrei na página deles, não tem documentação nenhuma lá. Cadê aqui? Ó, se você entra aqui no changelog deles,
Tá vazio, como que a IA vai se achar? Na hora que ela foi treinada, o negócio não estava treinado. Você, você entra no negócio aqui, pouca documentação. Mudou de nome. Chama ChadScene Rails. Aí agora ChadScene barra UI on Rails. Aí você quer que a IA se resolva, né? A gente vai lá no Stack Overflow e se resolve. Aí eu dei a URL para ela, ela leu, ó, mas aí já começa a gastar. Aí eu expliquei para ela que não tem os generators. Aí eu falei assim, também não precisa fazer isso. Eu falei assim, ó, esses são novos generators. É que isso aqui eu não li, ó. Tinha uma instrução, eu fui ler depois. Ele tava explicando como fazer, eu não fiz. Eu fiz depois na mão porque eu vi que não tava falhando. Aí ele tenta arrumar, ele vai se perdendo. Aí já tá ficando caro, R$ 2 cada requisição. Então, assim, uns R$ 100 foi desperdício aqui, né? Falta é não saber usar a ferramenta. Mas eu, como humano, eu falei assim, eu vou usar para ver o que tá errado, para na próxima vez eu melhorar. Isso que é bacana do ser humano, né? Ele tem essa capacidade de se corrigir. Aí ele queria concluir a tarefa, eu falei, não, execute os testes, né? Porque ele queria passar para a próxima parte. Aí ele viu que tinha falha, que ele estava querendo usar essa coisa que não existe, porque a documentação mudou, né? E aí, isso daqui eu não cheguei, sei se cheguei a instalar. Aí ele queria executar esse comando, eu falei, ó, não existe esse comando. Eu falei, usa a documentação. Aí ele foi lá, colocou nos aprendizados. Aí eu coloquei aqui nos aprendizados, falei assim, ó, isso daqui são os componentes do ChadScene. Tem uma hora que ele até... Então, aí ele falou, então eu quero executar esses comandos. Aí ele foi lá, executou esses comandos que geraram esses arquivos aqui, ó. Eu nem mostrei os arquivos, né? Tô mais falando do prompt. Nem sei onde que é. Não sei onde que é. Acho que aqui, ó. O button. Então esse é o ChadScene novo. É bem zoado. A interface dele é muito feia. Mas, bom, talvez umas pessoas não saibam o que é ChadScene, que é muito famoso no mundo JavaScript. Porque ele é construído em cima do Radix, né? Deixa eu ver aqui. Ó, o Radix UI, eu não sei se é do pessoal da Vertex lá. Sei lá, não. Aqui, WorkOS. Radix UI, eu nem sei o que ele faz, na verdade. É uma biblioteca de componentes. Aí, mas ele é mais simples. Aí o ChadScene, ele, ele já vem com componente mais pronto, né? Num nível maior aqui. Cadê? É que eu também não uso muito, eu não mexo muito com front-end. Tá muito lento a internet aqui. Mas enfim. Então, assim, você tem componentes melhores, assim, tipo um card, um input. Puxa, tô fora do ar. Aqui, ó. ChadScene você faz um dashboard, você tem todos os componentes prontos, assim. E você só instala o que você quer. Esse que é o negócio. Você não fica dependendo da biblioteca. E ela usa Tailwind e o Radix por baixo. Então, assim, para JavaScript é bem massa, mas para aqui pro Ruby fica meio zoado que o Ruby ele não é muito forte nesse ponto. A camada de visão do Ruby View é a pior parte. Aí eu falei para ele, tá ficando muito caro aqui, ó. Tenta limpar seu prompt. Aí ele já ficou mais barato aqui. Eu não sei se ele limpou o prompt. Aí ele tá vendo se o Tailwind está bem instalado. E eu nunca tinha usado o Vite com o Tailwind. Faz anos que eu não tô mexendo com o Ruby, assim, uma aplicação nova. Eu mexia mais com um legado, né? Quase 1 hora de vídeo. Aí ele pegou, instalou. Eu nem vi que ele tinha instalado, porque eu tava deixando. Quando é coisa simples assim, eu deixo ele fazendo. O negócio é você ter um mecanismo de reversão, igual eu já falei umas 10 vezes já. Aí eu peguei, deixei ele executar os comandos, os testes, aí tava dando erro, e eu deixava ele se corrigindo, né? Vocês vão ver que tá tudo aqui ainda. Por isso eu nem desliguei a máquina. Nossa, não, é que ele perde o log e não tem tudo, né? Mas tudo que tinha de erro, e ele consegue ler esses erros e ele executa os comandos. Veja que aqui tá escrito Klein, ó. Ele abre um bash dele, ó. Ele é um bash controlado. Então a gente tirou a máquina da gaiola, né? Do jail dela. Aí ela foi aqui, quis executar os comandos, ó. Ela fez certinho, ela aprendeu, ó. Button card, que ela já tinha feito antes outra hora, na verdade, né? Aí ela vai gerando os códigos. Aí eu falei, aí ela queria mexer no arquivo. Eu falei, não, eu já fiz na mão. Não precisa. Ela, tá bom.
Aí ela pediu de novo, ela tá meio perdida. Aí eu dei a documentação para ela, as URLs. Vamos ver se ela leu. Que ela deu feedback, que ó, o user negou a operação e escreveu isso, né? Aí, não sei se aqui vai mostrar. Porque provavelmente estoura a janela de contexto, né? Deles. Aí ela foi lá, tentou criar seu arquivo. Aí eu falei, não, é que ela começou a alucinar. Porque eu falei, não tem documentação, né? Eu falei, não, não é assim não. Só que aqui nessa hora eu não vi. Depois eu mandei ela deletar. Porque eu fiquei na esperança que funcionasse, na verdade. Aí ela foi fazendo, aí eu cheguei num ponto e falei, não, isso aqui tá errado, né? Aí eu arrumei, ela queria deletar umas coisas, eu falei, não, não faz isso não. Aí eu falei assim, ó, isso aqui não existe, essa documentação tá desatualizada. Eu falei, ó, você tá perdido aqui. Aí eu falei assim, ó, isso aqui não é desse jeito. Aí eu não deixei ela alterar, então aqui eu tô fazendo intervenção, né? Não vou deixar a IA estragar tudo, né? Porque as pessoas deixam a IA fazer o que quer e depois ficam reclamando. Aí aqui eu fiz na mão, falei, ó, esse é o jeito certo. Aí isso daqui tava errado. Eu sabia que tava errado, mas falei, deixa pra depois, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu falei pra ela remover os arquivos incorretos, ela removeu. Aí, tipo, aí ela quis ver se tinha o chat CN. Aí eu falei assim, não é preciso, já tem, né? Aí foi indo. hum, Ela queria mexer nos arquivos, que começa a se perder, né? Aí ela queria mexer aqui, eu falei, não, daqui não. Aí eu percebi que ela estava perdida, não sabia se estava instalado. Eu falei, não, deixa que eu faço aqui. Eu falei assim, ó, ignora isso. Aí eu mesmo arrumei, eu fui lá no Google, pesquisei um pouco, fiz um pouco de trabalho, né? E falei, fiquei 2 horas só nisso. Aí, aí ela instalou as dependências, porque eu vi que não tinha instalado corretamente o Tailwind, né? Aí arrumei aqui a configuração e ela rearrumou o que eu tinha arrumado. Fez de um jeito diferente, mas a mesma coisa. E você vê que tá ficando R$ 2 por requisição. Ela instalou aí eu até falei, já instalei. Ela queria instalar as dependências. Eu falei, não, fica tranquilo, já instalei. Aí eu falei, isso daqui não existe, ó. E não é assim que funciona. Aí eu expliquei pra ela, é assim que funciona. Eu fui lá e copiei e colei. Aí ela começou a acertar. Ela foi arrumando. Mas que nem falei, eu nem abri a aplicação pra ver se tá certo, mas foi passando os testes. Ela foi mexendo, aí ela falou assim, ó, terminei a tarefa, ó. Fiz tudo isso daqui, ó, né? Aí eu cheguei para ela e falei, não, você só não. Não sei se você fez todos os testes de sistema que ela mesma propôs. Ela foi lá e olhou o arquivo, aí ela viu que ela fez tudo, preencheu tudo. Aí eu mesmo escrevi as instruções, porque ela escreve aqui próximos passos. Isso foi uma ideia dela. Aí eu fui aqui e escrevi assim, ó, faz o seguinte, ó, documenta o projeto, encerra a tarefa e crie 2 tarefas, que ela criou essas 2 pastas e cria um novo planejamento para a fita de comentários e atualize esse plano removendo as tarefas não implementadas. E aí ela foi lá e fez, ficou muito massa, assim. Aí eu falei assim para ela assim, ó, leia o arquivo, eu atualizei ele. Eu gastei 2,50 para mandar ela ler um arquivo, né? O ideal é você encerra a tarefa e começa outra. Que você limpa o contexto. Tinha que ter um botão ali, limpar contexto. Aí ela pegou, aí eu expliquei para ela, foi fazendo. Aí ela já criou o planejamento dos comentários, ó. Eu nem li, mas eu tô confiando nela, ó. Ela vai criar os modelos e tal. Eu posso chegar aqui, alterar e mandar ela recarregar o prompt. Se trabalhar com... Criar um framework de tarefas, assim, um modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? Planejar, implementar, testar. Veja que eu quis focar no red, green, blue, né? Escreve teste, teste falhando, arruma os testes e refatora. Como não tinha nada, eu não pedi refatoração, porque é só. O Rails trabalha muito com geradores. Então vamos ver aqui só um pouquinho das novas tarefas. Então você veja, ela já gerou o próximo prompt, né? Eu poderia até pegar e mandar ela reescrever o arquivo aqui prompt e fazer um script para pegar o atual, jogar dentro da pasta antigos, criar um novo atual. É que nem falei, assim, era 4 da manhã, eu falei assim, acho que eu não vou dormir, vou brincar um pouco de programar. E vim aqui e fiquei até 6, 6:30 da manhã, mais ou menos. E aí, então, assim, aqui no prompt eu não mexi, né? Ela tá aqui, o prompt é esse, não foi atualizado, porque é mais fácil, mais barato eu como humano fazer do que ficar pedindo todas as coisas simples. Mas aí ela criou o planejamento do deploy, ó, onde vai fazer o deploy, então ela vai me perguntar, uma hora ela vai criar um arquivo de questões, vai configurar tudo. Vou fazer um deploy com Docker mesmo, local.
Aí ela quer fazer todas as configurações, ela dá sugestões. Aí a parte de comentários, ela fez o planejamento também, ó. Que é você criar os testes. E aqui vai mais rápido porque já é uma tarefa mais autocontida, né? Não é igual a outra que tinha que setar todas as ferramentas, né? Que nem eu falei, que a ferramenta serve para fazer isso é template. Não vai pedir para uma IA generativa toda hora ficar instalando o Ruby, instalando o Rails, instalando Faker, spec. Faz um template para isso, você dá um comando, ele faz tudo isso. Já existem ferramentas há mais de 10 anos que fazem isso. Tem o Tor do... Não é o Tor navegador, tá, gente? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó. Rails Tor. Vamos ver se o pessoal ainda usa isso. Que para você construir comandos de linha de comando, ele usava muito a expressão regular para editar arquivo. Uma técnica simples, mas poderosa, né? E então, assim, vamos mostrar um pouco da aplicação. Que nem falei, isso daqui é Ruby on Rails, então é generators, a maior parte, né? Mas veja que na versão nova, ó, o que é o Rails 8 novo, assim, fala assim, não você não precisa mais usar Pass, né? Heroku, essas coisas, foge disso, é muito caro. Vamos deixar vocês colocar na própria nuvem de vocês e dar as ferramentas para isso. Então, ele já começa te dando um Dockerfile. Isso daqui é o DHH lá, o David Heinemeier Hansson, ele é bem forte nas ideias dele, assim, e falou assim, não, vamos fazer desse jeito aqui, com Docker. Aí já vem tudo pronto no Rails, né? Robocop. O Rails, ele eu não lembro uma palavra em japonês, que é tipo a moda da casa. É um framework opinionado, assim. Fala assim, ó, vamos fazer desse jeito, esse jeito é o melhor. Então ele já traz as ferramentas. Esse canal aqui é para deploy também, de container. Esse thruster é para você não precisar nem usar o Nginx, ele já põe a parte de servir arquivos, que eles chamam de asset, né? Eles que reescreveram o asset pipeline. Então aqui a aplicação foi pouquinha coisa. Você vê que ele criou um modelo, ele criou do post, ó, as validações. Então o Rails já é bom. Isso que eu percebi, que eu estava usando com JavaScript, tem que ser TypeScript, senão se perde mais ainda, né? Se eu usasse um Ruby tipado, talvez fosse até melhor aqui. Eu não gosto muito de linguagem tipada, mas a IA precisa disso. Que uma hora ela se perdeu ali na hora dos posts. Mas você vê que, assim, Rails é bom. A IA já está fazendo um trabalho massa, assim. Erros sempre vão ter, mas a gente como humano também insere, né? Tá massa, assim, ó. Para 2 horas de trabalho, para R$ 200, ficou muito bacana. E eu quero trabalhar nessa criação de engenharia de prompt para criar uma ferramenta que eu baixe, crie os templates, crie os githooks. Não tem muita pressa nisso, né? Mas, assim, porque isso daqui, como não vai mais ter emprego para programador, tá? Assim, tipo, porque se eles iam contratar alguém para fazer uma coisa, eles vão pegar o que está lá, diminuir o salário dele e mandar ele fazer o trabalho de dois com IA, né? Então já não vai ter muito emprego, porque não vai ter estímulo. O programador novo vai se sentir sufocado, né? Deixa eu colocar eu aqui na tela. O programador novo vai se sentir sufocado porque é muita coisa para aprender, pouco salário, muita concorrência. A IA faz as coisas, a IA ela tira. Por isso que eu recomendei Isaac Asimov. O robô, a IA, ela tira a motivação humana. Tudo fica fácil, você começa a esquecer. Então, quem tem quase a minha idade, quase 40 anos, e pode lembrar que há 25 anos atrás, vocês sabiam de cor o número de telefone de todo mundo. Hoje em dia, ninguém sabe nem o próprio número mal, assim, porque fica muito fácil. Você guarda na agenda do celular, não precisa consultar de memória, né? Então, tudo que é fácil vai destruindo a gente. Então, basicamente, os programadores sêniores, assim, vão acabar virando o gerentinho, né? Que é o cara aqui que maneja o ciclo de vida. Ele vai ter, como ele sabe programar, eu não estou mostrando a tela aqui do código, né? Como ele sabe programar o gerentinho e como ele sabe programar, ele vai corrigir a IA. Então, assim, para nós ainda talvez tenha um trabalho ou outro, mas ganhando menos, que o pessoal fala assim, não, se você não quer, que tem quem queira, porque a IA nivela o jogo. Um programador ruim com a IA, e ele confia nela, e o chefe quer economizar dinheiro, eles vão querer economizar. Eles vão falar assim, ó, faz aí. E aí você usa a IA, ela fez o código, você confia que é bom, pode nem ser bom, mas todo mundo fala que é bom, todo mundo faz assim, porque o ser humano é isso, né? Ele fala assim, eu vou fazer o que todo mundo faz, é uma característica muito humana, e aí vão usar, vai ter problema, vai ter, mas aí já sempre teve, né? Todo mundo acostumado com bug.
é socialmente aceito um programa bugado. Eu fui votar nas eleições, eu fui pesquisar minha sessão, deu lá Nginx Error. Eu falei, poxa, os caras têm que trabalhar 2 vezes cada 2 anos, eleição, o site não funciona, os caras não conseguem fazer um site funcionar. Ai, são 200 milhões de eleitores, sei lá, 100 milhões. Aí daí faz funcionar o bagulho, é só um TRE local, né? Mas enfim, como todo mundo é acostumado com bug, é, vai deixar todo mundo preguiçoso, todo mundo vai, quem sabe programar vai esquecer como programa. A IA faz gaslighting pesado, porque você fala assim, isso daqui é certo, ela fala, não, isso daqui é certo, se você não tiver confiança, você aceita o que a IA fala, você tem que ter confiança. É muito interessante, isso daqui é uma outra IA, o Super Maven, você pode ver que eu seleciono o texto, ó, ela deixa adicionar no chat dela, ela é bem interessante também. E você traz sua própria API, eu estou usando a versão gratuita, né? Então é isso, né? Tipo, tá, é um papagaio. Vocês viram o papagaio estocástico, né? É o papagaio estocástico que vai tirar um emprego de milhões. Que, se você quiser abrir sua empresa, fazer seu negócio, ele te dá as ferramentas, vai te dar confiança. E nós, como seres humanos, a gente aprende. Então, assim, eu fui aqui aprendendo com ele, né? Do mesmo jeito que vocês aprenderam comigo. Você fala, nossa, o que é esse ASDF? Nunca ouvi falar, né? Então, o ser humano tem a capacidade de aprender, a IA também tem. As empresas vão se aproveitar, porque o negócio não é barato, vai gastar duzentão ali e tal. Então, em vez do dinheiro ir para o programador, para ele gastar com GB, o dinheiro vai para a OpenAI, para eles gastar com usina nuclear e tal, para alimentar os data centers, né? E essa é a vida, galera. Então, é isso aí, ó. Para quem fala que é papagaio estocástico, fala assim, ó, tem um papagaio lá que gravou um vídeo de 1h10. Assiste aí, seu papagaio, né? Porque é muito fácil ficar repetindo as coisas, mas cadê o ser humano? O ser humano tem que pensar, né? A IA não tem que ter consciência, não tem que ter um corpo, tem que dominar o mundo e sair jogando bomba atômica, Skynet. Se ela tem valor econômico, ela vai tirar o emprego das pessoas. Se ela tirar o emprego das pessoas, vai tirar a motivação. Ninguém vai querer estudar, ninguém vai querer fazer nada. Se o povo não está motivado, o povo vai sair quebrando tudo, porque eles não vão ficar satisfeitos. Então vai ter que ter renda básica universal. Já chega num ponto. E uma hora vão começar a proibir IA, porque a IA vai deixar as pessoas burras, preguiçosas, vai ter muito erro. Então, assim, a IA não precisa matar todo mundo jogando uma bomba. Ela vai matar a pessoa deixando ela preguiçosa, tirando a motivação dela de viver, de aprender. Porque você vê assim, ninguém nem lê o prompt, né? Ela te dá tanta informação que você fica sobrecarregado, você começa a não ler, ela faz um gaslighting pesado. Então isso aqui tem que ser usado com sabedoria. Mas aqui é igual um carro. Se antes você fazia uma viagem de cavalo, demorava um dia, e hoje você vai de carro, demora 1 hora, mudou como o ser humano vive. Isso é o que eles chamam de transhumanismo, né? De o homem fundir com a máquina. E então é isso aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais para mostrar para vocês. Eu gosto muito de Westworld. E aí tem esse episódio aqui, meio que para dar o boot, né, na consciência, você tem que dar um boot na consciência. Esse episódio é muito legal, da mente bicameral lá, que eles falam sobre isso, do labirinto, de querer dar o boot na consciência. E como eu falei, como a IA é treinada com a inteligência humana, então ela sabe como o ser humano se comunica, quais são os sentimentos, ela uma hora vai ter esse boot. Ela só precisa ter aquela coisa que eu falei do Ouroboros lá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ouroboros. Que é da cobra mordendo o próprio rabo. Assim, ela tem que pegar a saída dela e refletir na saída dela com o feedback humano, com o feedback do ambiente. Porque é assim que o ser humano age, né? Porque todo sistema fechado entra em colapso, em entropia. E podem culpar a IA dela ter errado, mas a culpa é desse rapaz aqui, fez uma biblioteca bem porca, sem documentação, né? Mas é de graça, né? Aquela coisa que a gente fala assim, vamos usar. Os caras falam assim, tem isso aqui em JavaScript, faz um em Rails. Os caras falam, tá bom, eu faço. Ele faz um tempo livre dele, aí ele faz uma documentaçãozinha bem porquinha. Não quer dizer que é o melhor código do mundo, né? Mas software livre funciona assim, né? Que você vai em iterações se melhorando. Eu não cheguei a usar, mas o OpenRouter é uma ideia muito bacana, porque você fala assim, tem uma tarefa difícil? Manda para IA melhor. Tem uma tarefa fácil? Manda para IA mais fácil. Que as IAs tava uma briga por guerra de parâmetros, né? Minha IA tem 200 bilhões, 400 bilhões, 1 trilhão, mas agora mudou. A moda falou, vamos fazer uma IA pequenininha, especialista, né? Então você vê que o Nemotron esse dia tá dando uma surra no pessoal, que a Nvidia modificou o Llama, e se eles não trapacearam nos benchmarking, né? Ela tava muito boa nos benchmarks.
É isso aí, obrigado pela audiência. Faz um ano que eu não fazia vídeo. E espero que gostem. 1 hora de papagaio estocástico. Um abraço, um ótimo domingo.